No vídeo de hoje, veremos como calcular funções usando séries de Taylor. E para isso estaremos, então, aptos a entender o que é um erro de truncamento cometido numa máquina digital. Inicialmente, o teorema de Taylor nos diz que podemos escrever uma função f de x, se f de x for analítica, como f de x calculado num ponto específico x0, mais a sua derivada de primeira ordem, que multiplica x menos x0 na primeira potência, mais a sua derivada de segunda ordem, dividido por 2 fatorial, x menos x0 na segunda potência, mais um termo de terceira ordem, de quarta ordem, até o de enésima ordem, e mais aqui um Rn. Esse Rn é o resto da série que, se truncada no termo de ordem n, vai existir. Se usarmos a forma de Lagrange para Rn, a forma de Lagrange é dada pela seguinte expressão: Rn igual a f, a derivada de ordem n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Essa derivada é calculada em xi, x menos x0, n mais 1, sendo que xi pertence ao intervalo fechado x, x0. Muito bem. Então, se quisermos calcular, por exemplo, e elevado a 1, usando uma série de Taylor, por simplicidade, podemos adotar x0 igual a 0. X igual a 0 é um caso particular da série de Taylor, que é uma série de Maclaurin. Então, se usarmos, aqui no final não é m, é n, tá? Se ficar a impressão de m, é n. Então, vamos fazer a série de Taylor da função e na x. Temos aqui o que? E na x0 mais a derivada de e na x, que é o próprio e na x calculado em x0, dividido por 1 fatorial, que multiplica x menos x0, mais a segunda derivada de e na x, que é e na x0, x menos x0 ao quadrado, dividido por 2 fatorial, mais e na x0, que seria a derivada de terceira ordem, de e na x, dividido por x menos x0, dividido por 3 fatorial, mais a derivada de quarta ordem de e na x, que é o próprio e na x, dividido aqui por 4 fatorial. E digamos que, por simplicidade, eu vou truncar aqui a série e depois vamos calcular o valor de Rn. Muito bem. Como queremos calcular e elevado a 1, eu vou substituir x0 por 0. Então, teremos aqui 1 mais 1 dividido por 1 fatorial, que multiplica 1 mais 1 dividido por 2 fatorial, que multiplica 1 ao quadrado. Na verdade, desculpa, eu cometi um erro aqui. X menos 0, né? Elevado à primeira potência. Aqui, x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, x ao cubo, mais 1 sobre 4 fatorial, x na quarta, e mais o erro, o resto dessa série, que fica nessa expressão. Muito bem. Como queremos calcular e na 1, agora sim eu vou substituir o x. Então, teremos aqui 1 mais 1, mais 1 meio, mais 1 sexto, mais 1 sobre 24, mais Rn. Por que nós estamos truncando a série? Porque estamos querendo exemplificar um erro de truncamento. Então, essa série, a série de Taylor que nós vimos, ou a série de Maclaurin, aqui no caso particular, ela tem infinitos termos. Mas você não pode realizar um processo infinito numa máquina digital. Você precisa finalizar o processo em algum momento. Nós optamos, por uma questão de simplicidade, de truncarmos a série no termo de quarta ordem. Com isso, estaremos cometendo aqui um erro que em seguida iremos calcular usando a forma de Lagrange. Calcular não, estimar. Estou usando a expressão errada.
Então, aqui temos um valor para E, 1 mais 1 mais 1, meio. Aqui, perdão, eu errei. Aqui eu coloquei 6, mas é 3 fatorial, é 1 meio, que seria um sexto, né? E aqui, 1 sobre 24, mais um erro. Muito bem. Então, qual o erro cometido? Temos que usar, então, a derivada de quinta ordem, calculada em xi, que multiplica 1 menos 0 elevado à quinta, tudo isso dividido por 5 fatorial. E a pergunta que fica é, quem é xi? O teorema de Taylor diz para você que xi existe, mas não diz para você quem é. Então, uma maneira de se trabalhar com isso é calcular uma estimativa. Essa estimativa ela é feita da seguinte maneira. Qual o valor de xi que maximiza a derivada de quinta ordem no intervalo? Que intervalo? O intervalo de x a x0, que é o que diz o teorema de Taylor. Então, no intervalo para nós aqui, fechado, de 0 a 1, qual é o valor máximo dessa função? Por ser e na x, imediatamente vemos que teremos como e na 1. Então, nosso resto calculado ficaria como sendo e na 1, que multiplica 1 elevado à quinta, dividido por 5 fatorial. Ou seja, teríamos um erro de e dividido por 5 fatorial, ou de e dividido por 120. Notem vocês, em outros casos, se você tiver um valor aqui, busque trabalhar sempre com o módulo dessa expressão, porque você estará, se você trabalhar com o módulo, você vai ter uma estimativa do limitante superior do erro de truncamento. Notem vocês, estimativa é diferente de cálculo. Nós estamos estimando o erro, pois nós não sabemos quem é xi. Nós não conhecemos xi. Xi é desconhecido. O teorema de Taylor garante a você que existe um xi. Então, nós fizemos o quê? Nós buscamos o valor de xi que maximiza a derivada da função no intervalo entre x e x0. Desta forma, temos o erro máximo. Se você quiser, por curiosidade, faça você mesmo a seguinte continha na sua casa. Aqui você terá um valor, é bem rapidinho para você fazer. O erro máximo, a estimativa do erro máximo por nós calculada, deu E sobre 120, e você vai perceber que esse númerozinho aqui, que númerozinho que eu estou falando? Esse, calculado. Tá? Então, esse númerozinho calculado, mais ou menos a estimativa do limitante superior do erro. Isso daqui, com certeza absoluta, ou seja, E mais Rn e E menos Rn contém o valor verdadeiro de E. Que você pode tirar da sua calculadora.
Muito bem. Então, outra coisa importante desse exercício, além de vermos um pouco de série de Taylor e do conceito de erro de truncamento, vemos aqui todo o contexto de problemas de métodos numéricos. Qual é o contexto? Inicialmente, foi feita uma aproximação para resolvermos um problema numa máquina digital. Então, qual foi a aproximação que fizemos? E na x foi calculado por série de Maclaurin. E depois da série, nós estimamos, fizemos uma estimativa do erro cometido na aproximação. Se você não esquecer disso durante o curso, você verá que essa é uma grande realidade de métodos numéricos. Sempre é feita uma aproximação, você só usa métodos numéricos para problemas aproximados, você não usa métodos numéricos para solução analítica, e sempre você precisa ter uma estimativa do erro. Cálculo do erro é muito difícil. Para você ter um cálculo do erro, você precisa conhecer valores verdadeiros. E se você conhece valores verdadeiros, você não tem necessidade de usar métodos numéricos. Nós usamos aqui para um problema conhecido, por uma questão didática. E vamos terminar o vídeo por aqui.